Estamos iniciando o programa Sob Outro Olhar, que revela um olhar que só você vê. Você, mulher, sabe perceber logo no início um psicopata? Procurar um príncipe encantado na balada é uma roleta russa? O Sob Outro Olhar de hoje traz o tema Psicopatas do Amor. No quadro Olho no Olho, vou conversar com a feminista e terapeuta naturista Hortência Mendes. Nós mulheres, precisamos construir redes de ajudas entre nós, redes solidárias entre as mulheres. E com o psicoterapeuta Charles Douglas, sobre os psicopatas e os danos que eles causam às mulheres que se envolvem emocionalmente com eles. Na verdade, porque o psicopata, o que é que acontece com ele? Ele não tem remorso, ele não tem sentimento de culpa, né? Ele não tem a empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Ele não tem essa capacidade, né? Então, por conta disso, ele tem prazer em ver que as pessoas que estão próximas a ele sofram, né? Tem prazer. Então, nós vemos isso em vínculos familiares, relacionais, em vínculos em relação aos pais, né, filhos que têm a psicopatia, que tem prazer de ver o sofrimento dos pais. Então, de uma forma ou de outra, ou ele sendo descoberto ou não, né, para ele o que o satisfaz é trazer destruição para aquela pessoa, né? Então, se ele é descoberto ou não, na verdade isso vai continuar gerando, ele vai continuar trabalhando, se articulando, né, para que, em benefício próprio e para que possa gerar o sofrimento ao próximo. No Olho Mágico, a sexóloga Vanessa de Oliveira fala sobre as 7 características de um psicopata. Se você está envolvida com um psicopata do coração, que é um homem mau, que é um homem que ilude as mulheres usando vínculo afetivo. No Meu Olhar Cultural, você vai ouvir o Youssef Lazo. Sou do swing do som brasileiro. Eu estou aqui conversando com Hortência Mendes, que é feminista e terapeuta naturista, e a gente vai falar, Hortência, sobre psicopatas. É um assunto que quase não é falado na mídia, mas assim, tem uma pesquisa da Associação Americana de Transtornos Mentais que coloca que tem 4% no mundo, sendo 3% homens e 1% mulheres. Então, como a gente lida e já lidou com muita mulher nessa situação, quero que você fale sobre isso. Como é que se pode perceber que ela está envolvida com um psicopata? A gente primeiro tem que ter muito cuidado, porque às vezes essas estatísticas, essas organizações internacionais, elas fogem muito da nossa realidade, né? Não sei se você lembra, mas uma época essa mesma instituição norte-americana, ela colocou que a TPM era um tipo de loucura, né? Todas as mulheres que quando estavam na TPM ficavam doidas e podiam matar as pessoas, que seria inclusive um atenuante para um assassinato, né? Então tem que ter cuidado com isso, mas saber que realmente a nossa sociedade, ela tem muitas pessoas psicopatas. A psicopatia, né, vista hoje por essa psicologia, pela psiquiatria mais formal, como algo que não tem cura, nem tem tratamento, mas a gente sabe que avança muito as questões, né? Como você mesmo está dizendo, a gente fala muito pouco nessas questões mentais, que envolvem, né, a nossa mente, os nossos sentimentos. A gente precisa falar mais. A gente tira por nós mesmas, né, que a gente dificilmente procura tratar a nossa mente. A gente trata o nosso útero, a gente trata a mama, a gente trata o pé, trata o ouvido, trata a saúde bucal, mas a gente não pensa na saúde mental, para a gente poder entender esse mundo aí. Então as mulheres, elas ficam muito próximas disso, né, dessas questões mais sentimentais e mentais, porque nós tratamos mais disso, nós cuidamos mais disso na sociedade. Então, por isso a gente se encontra. E, com certeza, esses homens psicopatas, eles acham nas mulheres, nós mulheres,
Vamos pensar na sociedade, nessa mudança que foi da sociedade patriarcal para a sociedade, da sociedade matriarcal para patriarcal, foi uma cisão muito grande, né? Claro que não foi num momento pequeno, mas naquele período, 2 ou 3 séculos, 4 séculos de transformação, foi uma mudança muito radical para nós mulheres. Nós estávamos na vida altamente livre, né? Libertária em todos os sentidos, e a gente passa a ser prisioneira. A nossa sexualidade passa a ser uma coisa privada dos homens da igreja do Estado. A Regina Navarro, desculpe eu te interromper, a Regina Navarro Lins, ela coloca assim, que quando o homem descobriu que ele era o pai da criança, houve como que uma vingança, porque antes era a mulher que era endeusada. Sim. Porque só ela era a dona da vida, né? isso. Reproduzia a vida. Então, assim, a gente observa muitos comportamentos cruéis com as mulheres, psicologicamente, aquela violência psicológica que vai minando a autoestima dela. Como a gente teve muito, a gente até cuidou, né, de muitas nessa situação, eu queria que você falasse nesse sentido, para a mulher perceber com quem que ela está se relacionando. Sim, é isso que eu estava falando, né? Como a gente não vai ter condições de avaliar, quem não é profissional não vai ter condição de avaliar a mente de alguém, né? Então, essa pessoa é psicopata ou não é. Mas para a gente definir que aquelas criaturas que são psicopatas, elas não têm sentimentos, nem de amor, nem de perdão, nem de desculpa, nem de arrependimento. Então elas são totalmente fora desse sentimento, elas usam as pessoas para fazer aquilo que elas querem. Então os homens encontram nas mulheres, que eu falava, mas umas vítimas fáceis, porque as mulheres estão sempre procurando encontrar o grande amor, o príncipe encantado, que nos ensinaram isso, né? Encontrar o príncipe encantado, encontrar alguém que vai cuidar da gente. Então o homem olha para aquela mulher, então ele sente mais. Então como é que você vai avaliar se é amor ou não é? Se é psicopatia ou não? Primeiro, quem ama não mata, quem ama não machuca, quem ama não mente, quem ama não usa, não usurpa, não rouba, quem ama não belisca, não queima com a ponta do cigarro. Então, quem faz isso não lhe ama, não ama. Então, a mulher tem que perceber que o amor, mesmo tirando o romantismo, né, que o amor romântico às vezes faz muito mal também, mas tirando o romantismo, mas o amor humano, o amor que a gente quer para a humanidade toda é um amor que quer o bem, não o mal. Então, quando você se depara num relacionamento em que o homem pega e troca, faz a mulher querer trocar, não, eu tenho muito de ciúme de você porque eu lhe amo, não é verdade. Quem ama, confia. Eu grito com você na rua porque eu gosto de você, não é verdade. Quem ama, respeita. A gente observa assim, a gente se apaixona, nós mulheres e homens se apaixonam. Né? E essa pessoa, ela chega, esse homem, ele é totalmente envolvente, ele é inteligentíssimo, ele sabe como envolver uma mulher e como fazê-la se apaixonar. Como é que você percebe isso nas relações, essa diferença? O psicopata, alguns psicólogos, alguns psiquiatras dizem que a maioria deles são pessoas normais, eles estão no nosso meio, né? Porque tem 2 tipos de psicopata, aquele pedrador que vai lá, que vai matar, e o outro que não, que ele vai só usurpar, que ele quer só usar, mas aquela história de que ele não tem sentimento é para os 2, né? Então, como é que ele vai fazer? Ele vê uma pessoa, ele quer se dar bem, então eles sempre pensam se dar bem, assim você começa a perceber, né? Eles sempre querem se dar bem, eles sempre querem ter mais dinheiro, mais fama, mais conforto, e ele sempre quer que a outra pessoa dê para ele, não que ele faça, né? Então a mulher começa a perceber quando você está sendo usada. Nós precisamos disso, nós temos que perceber quando é que nós estamos sendo usada e quando é que é o amor, porque o amor é companheirismo, o amor é troca, o amor é solidariedade, o amor é ajuda. Então, se você percebe que tem aquele cara super elegante, muito legal, apaixonadíssimo, que só te cobra,
que só te pede, ainda tenta te machucar, e nem que não seja fisicamente, mas psicologicamente às vezes faz isso, diz que é feia, que a roupa é ruim, que não sabe fazer. Então tem que ter esses cuidados no seu envolvimento, na sua vida, você vai percebendo quando é que a pessoa ama ou não. Não é fácil, eu sei, não é fácil, porque ele vai minando, porque mesmo que ele não tenha os sentimentos, mesmo que ele não tenha os sentimentos, mas ele sabe encenar muito bem os sentimentos. É como se a vida do psicopata é como se estivesse num palco, ensinando aquilo que ele precisa. Então, se ele precisa chorar, ele vai chorar. Se ele precisa sorrir, ele vai sorrir. Agora, cabe a nós mulheres ir olhando, né? E eu volto a repetir aquela mesma coisa que eu falei antes, que o que é o amor para nós. Então, o amor, ele tem que ter o respeito como fundamento. Ele tem que ter a elevação da autoestima. Isso que você fala, os psicopatas vão querer tirar a autoestima da mulher, vão querer deixar a mulher lá embaixo sem ter vida, afastar das outras pessoas, desacreditada nela mesma e afastar da família, porque o sentimento de família no psicopata não existe. Ele não tem esse sentimento por família, por filho, por nada, é só ele. Ele é egocêntrico, ele é narcisista, só pensa nele, só tem ele. Para ele faz qualquer coisa para ele agradar a si mesmo. Agradar a si mesmo. Então, é isso que faz acabar com a autoestima da mulher, que por mais que a mulher faça, ela não vai conseguir sentir nele aquele respeito, porque ele não está preocupado com ela. E uma das coisas que ela faz é acreditar que ele vai mudar. Digamos que ela percebe, ele está tirando as coisas dela, tirando tudo, e ela, não, mas ele me ama, eu vou conseguir mudá-lo. Fale sobre isso. Bom, a psicologia, repetindo de novo, né, a psiquiatria, a psicologia mais formal, diz que não tem cura, nem tratamento. Então, o nosso amor não vai mudar. Por mais que você ame, por mais que você seja apaixonado por aquela pessoa, você não vai conseguir curá-lo, porque não tem cura. Hoje, os psicólogos mais jovens, né, como meu filho, como o seu, né, eles já começam a estudar mais coisas e ver que não. Realmente pode não ter a cura oficial, mas a pessoa pode querer se curar. Aí depende da pessoa querer se curar. É como as pessoas que são alcoólatras. O alcoolismo ele não tem cura. Mas a pessoa pode querer fazer o tratamento, então ele tem que querer. Quando ele vai querer, ele vai criar o quê? Os alcoólatras e as alcoólatras vão criar limites sociais, porque não tem um limite orgânico. Então, todo aquele tratamento que se faz hoje, alcoólatras anônimos, que todos os movimentos tratando as pessoas alcoólatras, é para criar limites sociais e não beber mais, né? A mesma coisa é que hoje as pessoas, os psicólogos e psiquiatras mais jovens, que estão lendo outras coisas, que estão vendo, que olham para a relação humana de maneira diferente, isso pode ter. Mas não vai ser a mulher que vai tratar dele. O amor não vai tratar, porque o amor ele não tem esse sentimento. Não tem essa volta. Ele só quer, ele diz que ama porque ele quer tirar algo de você. Ele não devolve nada. E ele não vai se curar. Ele faz. Quanto mais a mulher se rebaixar, quanto mais a mulher se entregar, quanto mais a mulher se fazer sem autoestima, para ele é melhor, porque ele quer ver aquela pessoa sofrendo, porque está assim. No dia que ele não quer mais, homens que mudam muito de mulheres. Isso, né? E esse comportamento, ele é reproduzido com todas as relações que ele vai ter. Que ele tem, todas as relações, vai mudar de mulher várias vezes, porque ele quer outras coisas, e ele nunca vai se endireitar, como diz, por quê? Porque ele é uma pessoa doente, é uma doença. E nós mulheres temos dificuldades porque pensamos isso. O que a gente pensa que a gente vai curar? O que a gente pensa que a gente vai salvar? Porque foi nos ensinado que nós podemos fazer. É nossa obrigação curar as pessoas, é nossa obrigação cuidar dos homens, dos filhos, da casa, da escola, do trabalho. É nossa obrigação e não é nossa obrigação. Não? Veja daqui a pouco o Olho Mágico. Swing do som brasileiro. Sou do batuque, repique, pandeiro. Eu vou te pedir pra você mandar um samba maneiro pra gente embolar. Chegar o meu cavaquinho e o meu violão.
Pulso do ganso batuqueiro faz a marcação. Sou do swing do som brasileiro.